Olá, 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 garotos! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Se você é novo neste canal, seja bem-vindo! Assine e ative o sininho para que receba sempre nossas notificações. Na aula de hoje, vamos aprender tudo sobre perguntas e formas de responder em português. Sejam muito bem-vindos! Muito bem, garotos, novamente sejam bem-vindos a mais uma aula de português. No dia de hoje aprenderemos quais são as palavras interrogativas, ou seja, as palavras que precisamos para fazer perguntas em português. No final da aula, aprenderemos também quais são as formas mais usadas ou mais comuns para responder afirmativamente uma pergunta em português. Comecemos! Vamos separar essas palavras interrogativas em duas categorias: aquelas que variam, ou seja, que são variáveis, e aquelas que não se modificam, não variam com nada, ou seja, que são invariáveis. Vamos com as variáveis. Em português, temos várias palavras interrogativas que vamos ter que modificá-las dependendo se estamos perguntando em singular ou em plural. Por exemplo, a palavra interrogativa qual. Qual, se eu pergunto em singular, ou quais, se eu pergunto em plural, é uma palavra interrogativa que usamos quando queremos perguntar por opções ou por alternativas. Por exemplo, qual é sua cor favorita? Cor, lembrem-se que em português é uma palavra feminina, por isso eu pergunto sua cor favorita e não seu cor favorito. Qual é sua cor favorita? No meu caso, a minha cor favorita é a cor rosa. Quais são seus maiores temores? Quais? Se estou perguntando por vários. Qual é o seu tipo de música favorito? Por quais motivos você decidiu isso? Em qual momento ela falou a verdade? Depois temos a palavra interrogativa quanto. Esta varia para feminino e também varia para plural. Então encontraremos quanto, quanta, quantos e quantas. Quanto e quanto é utilizado para quando nós vamos perguntar coisas que são incontáveis. Ou seja, quem responde não vai poder responder com um número, responderá com uma quantidade que não pode se contar. Por exemplo, quanto amor você sente por mim? Quem responde provavelmente vai dizer muito, demais, todo o amor do mundo, mas não poderá dizer um amor, ou dois, ou três, não se pode contar. Essa resposta seria um incontável. Ou se eu pergunto, quanta paciência é necessária para ser mãe? Quem responde provavelmente dirá muita paciência, ou paciência infinita, mas não pode dizer uma paciência, ou duas paciências, ou você precisa 20 paciências. Não pode se contar. Para coisas que sim podemos contar, então utilizamos quantos e quantas. Por exemplo, quantos anos você tem? Ou quantas irmãs a Luísa tem? Ou quantas filhas você quer ter? A terceira palavra interrogativa que varia é a palavra porquê. E ela varia porque pode estar com circunflexo ou sem circunflexo. Na verdade, podemos ter 4 variações da palavra porquê. Ela pode se escrever junta ou separada, com acento ou sem acento, mas para perguntar, unicamente utilizamos as duas que são separadas, com acento ou sem acento. Em um próximo episódio, abordaremos com mais detalhe a diferença entre esses 4 tipos de porquê. Agora, vamos nos ocupar dessas duas opções que utilizamos para fazer perguntas. Então, o porquê separado e sem acentuação é quando começa uma pergunta ou quando a pergunta é longa. Ou seja, eu coloco mais informação depois da palavra porquê. Por exemplo, por que você está triste? Ou por que você não me ligou ontem? Então, depois da palavra porquê, eu estou perguntando mais coisas, estou colocando mais informação dentro da mesma pergunta. Mas,
Quando eu utilizo a palavra interrogativa por quê com circunflexo, é porque esse pedacinho vai ao final da pergunta ou porque a pergunta é unicamente isso, por quê? E o resto da frase ou o resto da informação está em uma frase afirmativa ou negativa. Por exemplo, você está triste. Por quê? Vejam que o único que estou perguntando neste caso é por quê. E o resto eu estou afirmando. Você está triste. Por quê? Ou eu digo, você não me ligou ontem. Por quê? Unicamente estou perguntando por quê. Ou também pode ser a pergunta completa, mas o porquê está ao final. Você está triste por quê? Você não me ligou ontem por quê? E agora vamos com as palavras interrogativas que não variam, são sempre as mesmas. Dizemos que são invariáveis. Por exemplo, a palavra interrogativa quem. Em espanhol varia, nós perguntamos quem ou quiénes. Em português não, nós perguntamos sempre quem. E logicamente utilizada para perguntar por pessoas. Por exemplo, quem é você? E se são várias pessoas, quem são vocês? Essa palavra interrogativa aparece muito também acompanhada de algumas preposições. Por exemplo, com quem você estava falando? De quem é este telefone? Por quem você se preocupa tanto? A quem você vai contar essa notícia? Outra palavra interrogativa invariável é quando nós perguntamos por lugares. Essa palavra interrogativa é onde. Onde? Onde você mora, por exemplo? Onde você nasceu? E também se mistura com algumas preposições. Por exemplo, até onde você vai chegar com isso? Desde onde você vem? Por onde passou o teu ônibus? Mais uma palavra interrogativa. Esta nós utilizamos para perguntar por tempo, ou por datas, ou por momentos específicos. A palavra interrogativa é quando. Quando? Percebam que se escreve com a letra Q. Quando? Quando você chegou da sua viagem? Quando Luiz se formou da universidade? Quando vocês vêm me visitar? Depois temos a palavra interrogativa como, igualzinha ao espanhol, como. Nós utilizamos esta palavra interrogativa para perguntar por procedimentos, metodologias, sentimentos. Exemplo, como você está hoje? Como ela se sente na sua nova casa? E também por meios de transporte, por exemplo, como você chegou até aqui? Última palavra interrogativa, garotos, quando nós perguntamos o que. Esta varia um pouco do espanhol, porque em espanhol perguntamos que significa, que prefieres, que piensas de. Em português, vamos perguntar sempre o que. O que você pensa sobre esse assunto? O que significa para você a palavra saudade? O que você faz no seu tempo livre? Muito bem, garotos. E tudo isso sobre perguntas em que nós queremos pedir informação sobre alguma coisa. Onde, quando, quem, etc. Mas se eu quero fazer perguntas, não para pedir informação, mas para conhecer somente uma resposta afirmativa ou negativa, então em português a estratégia é como em espanhol, simplesmente mudar a entonação. Por exemplo, frase afirmativa. Lina, você é colombiana. Frase interrogativa. Lina, você é colombiana? Facílimo como em espanhol, não precisamos de auxiliar, não precisamos de mudar a ordem, igualzinho. Agora, algo que eu acho muito interessante, garotos, em português, é a forma em que se respondem afirmativamente as perguntas. Como vocês já devem saber, a palavra que nós utilizamos para afirmar em português é sim. E é uma resposta possível. Lina, você é colombiana? Sim. Mas não é a resposta mais usada. A forma mais usada de responder as perguntas em português é através do verbo conjugado. Qual verbo? O mesmo verbo em que estão fazendo a pergunta e no mesmo tempo em que estão fazendo a pergunta. Então, se alguém me pergunta, Lina, você é colombiana?
Eu quero responder afirmativamente, o mais usado, pensando em espanhol, seria sí, lo soy. Em português, então, eu digo simplesmente sou. Você fala espanhol? Então, é como se eu quisesse dizer sí, lo hablo. Em português, falo é o mais usado, garotos. O verbo conjugado. Imagine que vamos responder afirmativamente todas as seguintes perguntas. Então, exemplos. Você gosta de aprender português? Gosto. Você sabe português? Sei. Você mora em Medellín? Moro. Você tem filhos? Tenho. Você trabalha hoje? Trabalho. Gente, se vocês estão tendo alguma dúvida sobre como devo conjugar esse verbo para responder, é porque vocês ainda não assistiram nosso vídeo sobre conjugação de verbos. Eu deixo por aqui, que está muito interessante, e ali também você pode descarregar uma lista muito completa com verbos regulares e irregulares e também ver a tradução e a conjugação de todos eles. Outros exemplos para coisas muito gerais. Nova York fica nos Estados Unidos. Fica. Pedro vai ao cinema com a sua namorada? Vai. Lúcia assiste televisão à noite? Assiste. Outra coisa que eu também achei muito curiosa das respostas em português é a palavra já. Quando os brasileiros te fazem uma pergunta começando com a palavra já, você pode utilizar essa mesma palavra para responder afirmativamente. Por exemplo, você já foi ao Brasil? Já. Você já estudou para a prova? Já. Você já almoçou? Já. Gente, e outra possibilidade é a palavra exatamente, que é utilizada quando eu quero dizer que essa informação da pergunta está correta. Então, por exemplo, Lina, você tem 34 anos? Exatamente. Lina, você nasceu na Colômbia? Exatamente. Hoje é sábado? Exatamente. E por último, garotos, uma expressão que é muito informal, mas que se utiliza também muito para responder afirmativamente é muito parecido com o nosso ahá do espanhol, mas é muito nasal. Vocês já assistiram meu último vídeo? Você está aprendendo muito português? E se por acaso vocês estão se perguntando como respondo negativamente as perguntas, então aí a estrutura é bem parecida ao espanhol. Você pode utilizar a palavra não, nasal, garotos, muito nasal, não, e também pode acompanhá-la do verbo. Então, por exemplo, Lina, você é brasileira? Não. Ou não, não sou. Também, se você quer enfatizar, pode colocar a palavra negativa também ao final da frase. Por exemplo, não sou não. Lina, você gosta de comer peixe? Não gosto não. Ou simplesmente não gosto. Então, garotos, não se esqueçam de deixar um like, assinar nosso canal se você ainda não fez e compartilhar com outras pessoas que também estejam aprendendo português ou gostariam de aprender ou praticar. Espero que tenham aprendido muito e que estejam gostando deste processo maravilhoso. Por enquanto, um abracinho e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!